Se você está caindo de paraquedas aqui, eu preciso te dizer que quando esse material foi gravado, era para ser um único vídeo ensinando a como ler cifras. Só que na edição eu percebi que ia ficar muito longo, então eu resolvi dividir em 3 partes. No primeiro vídeo eu ensinei o básico das cifras, o que é uma cifra, como ler o diagrama de acordes. Nesse vídeo, que é o segundo, eu vou te ensinar a ler o nome dos acordes e montar eles na prática. E no terceiro, eu vou aprender uma música junto com você para que você possa entender como ler cifras na prática. Se você quiser assistir os outros vídeos, eles vão estar nos cards e na descrição. Então, se você quer aprender de verdade sobre esse assunto, eu recomendo que você veja os 3. Como ler o nome dos acordes? Essa parte também é bem importante que você saiba. E para começar, existe uma infinidade de símbolos que eu posso te apresentar aqui. E cada um deles tem uma lógica para estar ali. O propósito aqui é te ensinar a ler o nome dos acordes e não a entender essa lógica por trás. Eu futuramente pretendo fazer vídeos sobre isso, mas não nesse momento agora, é um cunho mais prático. Às vezes o nome desse acorde pode ser bem grande, por exemplo, Si menor com sétima e quinta diminuta. É um nome bem grande, né? A cifra desse acorde seria BM7 entre parênteses B5, que é muito mais fácil do que utilizar esse nome grande, né? Então esse é o principal motivo para que a gente utilize cifras. E agora eu vou te explicar a ordem de leitura, como você vai ler esses acordes. A gente começa lendo a nota de base, depois se ela é natural, sustenida ou bemol, depois o tipo de tríade que é utilizada naquele acorde, depois os números que aparecem ao lado, e no final esse acorde pode ter uma barra. Vou explicar agora passo a passo o que cada um significa. A nota de base é bem simples, vai de Dó até Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e ela que vai guiar toda a nomenclatura que a gente vai utilizar no acorde. Depois de definir qual é a nota de base, a gente tem que saber se ela é natural, sustenida ou bemol. Quando é uma nota natural, essa nota aparece sem símbolo nenhum ao lado, sem nenhum símbolo extra. E quando a nota é natural, você também não precisa ler nem falar que ela é natural. Ela ser natural é uma classificação dessa nota, significa que ela não tem nenhuma alteração. E quando ela tem alteração, ou ela é sustenida ou bemol. Quando é sustenida, vai ter esse símbolo de jogo da velha. Quando é bemol, vai ter um B minúsculo ao lado. Depois, a gente tem que definir qual vai ser a tríade que vai formar esse acorde. Se vai ser uma tríade maior, uma tríade menor, aumentada, diminuta, se vai ser um acorde suspenso. Para você que não sabe muito bem o que é isso de tríade, a grosso modo vamos dizer que é simplesmente quando o acorde é maior ou menor, mas tem esses outros tipos também que eu estou te falando aqui. Quando a tríade é maior, você não precisa adicionar nenhum símbolo extra para dizer que o acorde vai ser maior. Então alguns exemplos aqui. Quando você tem um C, é um Dó maior, porque a nota de base é Dó, não tem nenhum símbolo para dizer se é sustenido ou bemol, então é uma nota natural, e não tem nenhum símbolo depois dessa nota de base. É simplesmente a cifra de Dó, C, então é um Dó maior. Você tem F, que seria a cifra de Fá. É um Fá maior. Não tem nenhum outro símbolo para justificar esse tipo de Fá que a gente está fazendo. Mesma coisa com o Sol, que é um G, ele vai ser um Sol maior. Quando o acorde é menor, ele vai ter um M minúsculo depois da nota de base. Alguns exemplos. C maiúsculo e um M minúsculo ao lado. C é a cifra de Dó, M minúsculo, menor, Dó menor. Aqui você tem um C, um jogo da velha e um M minúsculo. Vai ser um Dó sustenido menor. É importante que você lembre que eu estou definindo uma ordem aqui para poder ser seguida. Primeiro a nota de base, depois se ela é natural, sustenida ou bemol, e só depois, no terceiro passo, você vai definir qual é a tríade. Opa, inclusive eu vi aqui que eu escrevi Dó sustenido maior, só que tá errado, é Dó sustenido menor, ok? Depois, o próximo exemplo, A maiúsculo, B minúsculo e M minúsculo. A nota de base, o primeiro passo, é um Lá,
Depois, ele é bemol, então Lá bemol, e tem um M minúsculo, então ele é menor, Lá bemol menor. Lá bemol menor. Então é importante que você observe que o símbolo de menor ele é depois do símbolo de sustenido ou bemol. Você sempre precisa considerar essa ordem que eu estou te mostrando aqui, beleza? Um acorde também pode ter a tríade aumentada. Ele vai ter o símbolo de mais ou, entre parênteses, um jogo da velha e um 5. Então, se você vê um G e um mais, ou G, entre parênteses, jogo da velha e 5, ou hashtag, depende da geração que você tá, né? G é a cifra de Sol. Então, ele tem um símbolo de aumentado em seguida, ele vai ser um Sol aumentado. O próximo tipo de tríade que pode aparecer é a tríade diminuta. O acorde diminuto ele tem um símbolo que é parecido com o símbolo de temperatura, sabe? Uma bolinha. Então, por exemplo, você tem aqui G, um jogo da velha e uma bolinha. Então, Sol sustenido diminuto. Também existem os acordes suspensos. Ele tem um símbolo de sus e é seguido por um número. Então, por exemplo, F sus 4. Esse é o acorde de Fá com quarta suspensa. É assim que você vai ler o nome. Primeiro, o número que vai aparecer e vai dizer que é um acorde suspenso. Outro exemplo, E, B minúsculo, sus 2. Mi bemol, porque você tem a cifra de Mi, que é E, B minúsculo, indicando que é bemol, com segunda suspensa. Você tem o sus 2. Por mais que a ordem seja sus 2, o número seja no final, você vai ler o número primeiro, segunda suspensa. É importante que você não confunda e ache que esse acorde é maior. Ele pode não ter nenhum outro símbolo depois da nota de base, mas ele não é um acorde maior, nem menor, nem aumentado, nem diminuto. É um acorde com a tríade suspensa. Eu quero aproveitar a oportunidade para te dizer que eu tenho um mini curso gratuito chamado Como Tocar Violão do Zero. Eu sei que um dos maiores desafios de quem está começando é justamente saber o que você vai estudar, principalmente se você quer aprender a tocar violão sozinho pela internet. Então eu decidi montar esse curso online gratuito para te ensinar o básico de como se toca violão de forma simples e organizada. Você pode se inscrever no primeiro link da descrição, clica lá que eu quero te ajudar nesse processo. Então vamos seguir a ordem. Nota de base, se a nota é natural, sustenido bemol, tríade, e o quarto passo são os números que aparecem a um lado. Quando você tem um 2, você está falando da segunda. O 4, da quarta. O 6, da sexta. O 7, da sétima. O 9, da nona. O 11, da 11ª. O 13, da 13ª. Então um acorde com quarta, por exemplo, G4, Sol com quarta. Com sexta, você tem um D, um jogo da velha e um 6. D é a cifra de Ré, tem o símbolo de sustenido, o jogo da velha, e o 6, então Ré sustenido com sexta. E é claro, é um Ré sustenido maior, né? Você não tem um indicativo de símbolo menor ali. Então, Ré sustenido maior com sexta. A sétima. D é a cifra de Ré, 7 é a sétima. Você não tem nenhum outro símbolo indicando se é um acorde menor, se é um acorde aumentado, se é um acorde diminuto. Então, é um Ré maior com sétima. Um acorde com nona. F, M9. F maiúsculo, então a nota de base é Fá. M é um acorde menor, então Fá menor, e o 9 no final, Fá menor com nona. Esse aqui talvez seja o mais simples de entender, né? Quando você tem um número, você vai falar qual é esse número, usando sempre essa extensão de quarta, sexta, sétima, nona, 11ª ou 13ª. E o último símbolo que pode aparecer é uma barra. E essa barra ela pode significar duas coisas.
quando é uma inversão, que ele vai seguir essa ordem de acorde barra uma nota, vai ser um acorde, e o que vai aparecer depois da barra é sempre uma nota. Então, alguns exemplos: G barra B é um Sol maior com baixo em si. G não tem nenhum outro símbolo para indicar se ele é menor, se é aumentado, se é diminuto. A nota que aparece depois é B, que é a cifra de Si, entendeu? Então, Sol maior com baixo em Si. Esses acordes, eles não precisam ser só maiores. Os acordes menores também têm baixos, tá? D, que é a cifra de Ré, M minúsculo indicando que é menor, então Ré menor. Vem a barra e depois A, que é a nota Lá. Então é um Ré menor com baixo em Lá. O próximo exemplo é legal porque vai juntar várias coisas que a gente está vendo aqui. D, jogo da velha, M, 9, barra, C, jogo da velha. D é a cifra de Ré, jogo da velha é um Ré sustenido, M minúsculo é um Ré sustenido menor, vem a nona, né, porque tem um 9, então Ré sustenido menor com nona, veio a barra, indicando onde vai ser o baixo desse acorde. E a nota que aparece é Dó sustenido. Si é a cifra de Dó e tem o jogo da velha indicando que é sustenido. Percebe que tem uma diferença pequena aqui, porque esse acorde ele tem nona ou alguma dissonância, como a gente viu aqui do caso dos números. Quando você tem esse caso, você já vai ter esse com aqui, indicando que é um acorde de Ré sustenido menor com alguma coisa. Nesse caso é a nona. E como já tem ele escrito com a nona, a gente vai falar dessa forma: Ré sustenido menor com nona e baixo em Dó sustenido. O baixo é como se você pegasse um acorde e adicionasse uma nota. Só que essa nota ela é mais grave. Então, necessariamente essa nota que está depois da barra aqui é a nota mais grave que você vai tocar nesse acorde. Então, é um acorde com uma nota mais grave que vai estar adicionada e você vai estar tocando ela. Esse é o primeiro caso que a inversão pode aparecer. Depois, ela pode ser um indicativo de acorde que tem duas dissonâncias, dois números que aparecem ao lado do acorde. E a leitura disso é bem simples. Você vai falar o nome do acorde, vai falar o primeiro número, vai acrescentar um E e vai falar o segundo número. Por exemplo, G7/13. G é Sol, 7 é sétima, 13, 13ª. Se tem a cifra pura, é um acorde maior, nesse caso é Sol maior, com sétima e 13ª. Sol maior com sétima e 13ª. O próximo exemplo é B minúsculo, M minúsculo, 7/11. É Mi, B, indicando que é bemol, então Mi bemol, M é menor, Mi bemol menor, com sétima e 11ª. F é Fá, tem um símbolo de sustenido, então é Fá sustenido. 6, sexta, 9, nona. Fá sustenido maior com sexta e nona. B, M minúsculo, então Si menor, 9, nona, 11, 11ª. Si menor com nona e 11ª. Esses são os dois casos que você pode ter a barra. Existem alguns outros símbolos que são um pouco mais complexos assim, mas eu vou falar rapidamente aqui deles. Você tem um símbolo de 7 com um M maiúsculo. Seria uma sétima maior. Isso não tem relação se o acorde ele é maior ou menor, não é a tríade. Ele está indicando que a sétima do acorde é maior. Vamos ver na prática. A7M. A é a cifra de Lá, 7 é a sétima e o M maiúsculo indicando que é uma sétima maior. Lá maior com sétima maior. Vou inventar mais um exemplo, só para você entender bem. Mi menor,
com sétima maior. Então o acorde ele pode ser menor e ter a sétima maior. Uma coisa não tem relação à outra. É importante que você não use 7 mais para representar uma sétima maior, tá? Isso aqui não é utilizado, você pode até ver por aí, tá? Mas a convenção é que você utilize sempre 7 com M maiúsculo, porque isso aqui pode confundir se o acorde ele é aumentado ou não. O aumentado sim é quando você vai utilizar o símbolo de mais, tá? Sétima maior, 7M maiúsculo. O próximo exemplo é um B minúsculo e um 5 dentro de parênteses. Isso aqui é a quinta diminuta. Ficaria assim: é M7, Mi menor com sétima, com um B5 aqui, ele vai ser um Mi menor com sétima e quinta diminuta. Mi menor com sétima e quinta diminuta. Você também pode ver uma nomenclatura escrito ADD. Isso vem de adicionar. Seria algo como, por exemplo, você pegar um acorde, no caso Dó, quando você escreve CADD 9, você está falando que é um Dó maior e você está adicionando a nona, como é o caso aqui que eu dei o exemplo, CADD 9, que nada mais é do que um Dó maior com nona, tá? No sistema de notação que eu utilizo, eu não uso esse símbolo de ADD porque eu considero redundante, não faz muito sentido. Mas eu entendo que em alguns modelos pode fazer algum sentido, principalmente lá fora, quando você está falando de estilos mais voltados para jazz, por exemplo. Eles costumam utilizar bem essa simbologia porque o C9 para eles pode representar uma coisa diferente. Mas eu não utilizo, só para você entender que quando tem um C com ADD 9, é um Dó maior com nona, tá? E bom, eu poderia falar sobre diversos outros símbolos ainda, só que através disso aqui você já tem o básico para conhecer os outros que vão aparecer também. Por aí na internet, às vezes é um pouco difícil de você conseguir toda essa informação resumida em um vídeo só, então vamos partir agora para a parte prática, que eu vou te ensinar a montar os acordes. Então, dedo, casa, corda. Vamos começar pelo acorde de Ré maior. Dedo 1, casa 2, corda 3. Dedo 2, casa 2, corda 1. Dedo 3, casa 3, corda 2. Você pode ver que ele tem 2 X ali embaixo, indicando para a gente não tocar as últimas cordas, corda 5 e corda 6. O baixo dele fica na corda 4, solta, e a gente pode tocar da quarta corda para baixo. Você pode ver também que na cifra dele, você só tem a letra D, o que indica que é uma nota natural e é um acorde maior. E o dedo 4? Bom, não vou nem dizer onde é que você vai enfiar esse dedo 4, porque na verdade a gente não vai utilizar ele no acorde, então quando não tem um dedo, a gente não aperta nenhuma corda. Próximo acorde. Fá sustenido menor com sétima. Uma pestana na casa 2. Dedo 3, casa 4, corda 5. E é só isso. O baixo dele fica na corda 6. E você pode tocar todas as cordas. Fá sustenido menor por quê? Porque tem a cifra F, depois o símbolo de jogo da velha, que indica sustenido, depois um M minúsculo, que é menor. E tem também o 7 no final, então Fá sustenido menor com sétima. Acorde de Dó maior com nona. Dedo 1, casa 2, corda 4. Dedo 2, casa 3, corda 5. Dedo 3, casa 3, corda 2. Dedo 4, casa 3, corda 1. E por que um Dó com nona? Você tem o C, que é a cifra de Dó, não tem símbolo de sustenido nem de bemol, então é um Dó natural, por isso só Dó. Maior, porque também não tem nenhum M minúsculo no final, então Dó maior com nona, tem um 9 no final.
Qualquer dúvida que você tiver em relação a esse processo de ler os acordes, de montar eles, pode deixar aqui nos comentários. E se você quiser ver mais na prática como ler cifras, como aprender uma música, eu quero te convidar para aprender uma música junto comigo. Vou pegar uma cifra junto com você, a gente vai destrinchar ela. Esse vídeo vai estar aparecendo agora aí na tela, clica lá que você vai aprender essa música junto comigo.